Rim Davis passou os dedos sobre os números desbotados das fichas, notando anotações em código ao lado de esboços de vértebras alongadas demais para pertencerem a qualquer dinossauro conhecido. O chão rangia sob seus pés enquanto ele abria uma gaveta enferrujada, revelando um ovo partido cuja superfície exibia hexágonos perfeitos, como se algo tivesse sido entalhado por dentro antes da fossilização. O silêncio do deserto penetrava pelas janelas quebradas, trazendo o cheiro de areia quente que se misturava ao formol. Ele fotografou os fragmentos, ignorando a vibração no bolso do casaco, 15 chamadas perdidas do museu que o contratou para catalogar artefatos locais. Adele Damian entrou no laboratório ao entardecer. Sua bússola girava entre os dedos enquanto apontava para o norte magnético distorcido. Ela encontrou o diário debaixo de uma prateleira torta, suas páginas amareladas detalhando expedições a vales submersos no Mar de Aral e cavernas seladas no Afeganistão. As coordenadas rabiscadas não correspondiam a nenhum mapa atual, e as fotos em preto e branco mostravam artefatos com inscrições semelhantes aos padrões dos ovos. Ao folhear o registro de 1972, uma fotografia caiu, uma esfera metálica corroída, metade enterrada no gelo, com o mesmo símbolo hexagonal gravado. Rim confrontou Adele quando a lanterna dela iluminou os fósseis. Ela explicou que as coordenadas apontavam para o sopé do Pico Cuitem, onde satélites detectaram anomalias térmicas ignoradas pelas agências espaciais. Juntos, decifraram anotações sobre uma expedição soviética abortada após encontrar estruturas não naturais a 3 quilômetros de profundidade. Ao amanhecer, seguiram para a fronteira mongol, levando consigo um fragmento do ovo e o diário. A bússola de Adele girava cada vez mais rápido conforme eles se aproximavam do local, até que o monólito negro emergiu da neblina, sua superfície lisa interrompida por sulcos idênticos aos padrões que carregavam. Ao tocarem a pedra, visões de tempestades em Júpiter inundaram suas mentes, e um sussurro em russo antigo ecoou: eles não estão extintos. Estão esperando. A superfície do monólito sugava a luz como um buraco negro, deixando Rim e Adele cegos por instantes. Recuaram, mas as visões persistiram, redemoinhos de nuvens vermelhas, relâmpagos do tamanho de continentes e algo mais, formas alongadas se movendo entre as tempestades, com esqueletos que lembravam fósseis do deserto. No diário de Adele, a mesma esfera metálica era descrita em 3 expedições distintas, cada uma abandonada depois que membros desapareceram ou começaram a delirar sobre vozes nas rochas. Ao amanhecer, decidiram seguir as coordenadas mais recentes, um vale no noroeste do Irã, onde uma equipe chinesa desapareceu em 1983, deixando apenas equipamentos queimados e uma caixa de chumbo vazia. Durante a viagem, Rim percebeu que o fragmento do ovo brilhava sob a luz ultravioleta do carro, projetando os hexágonos no teto. Enquanto isso, Adele traduzia anotações em cirílico do diário. A estrutura em Júpiter não é natural. É uma máquina. Eles não explicou quem eram, mas apontou para um mapa estelar desenhado à mão, mostrando constelações desconhecidas. Na fronteira turco-iraniense, um veículo sem identificação o seguiu por horas até desistir perto de um posto de controle abandonado. Ao chegarem ao vale, encontraram os restos de uma escavação soviética, barracas desmontadas, geradores enferrujados e um túnel desabado com marcas de explosivos. No fundo do túnel, usando lanternas vermelhas para não atrair atenção, descobriram uma câmara cujas paredes estavam cobertas de símbolos hexagonais idênticos aos do ovo e do monólito. No centro, havia uma cápsula de metal, parecida com a da foto no diário, mas intacta, emitindo um zumbido baixo. Ao abri-la, encontraram um núcleo cristalino pulsante, cujas camadas lembravam as tempestades de Júpiter. Adele sussurrou: "Isso não é um artefato. É uma semente." Antes que pudessem reagir, uma explosão distante sacudiu a câmara, e vozes em russo ecoaram pelo túnel. Rim guardou o cristal no casaco enquanto corriam, sabendo que agora estavam sendo caçados por algo maior do que governos ou corporações, algo que observava tudo desde o início, usando humanos como peões em um jogo de bilhões de anos. A cápsula cristalina queimava contra o peito de Rim enquanto corriam pelo túnel desmoronado, o zumbido agora sincronizado com as batidas do seu coração. Adele tropeçou em uma raiz exposta, e o diário voou de suas mãos, abrindo-se em uma página com o desenho da esfera metálica orbitando Júpiter. "Não é uma semente", ela corrigiu, ofegante. "É um fragmento do núcleo do planeta. Alguém trouxe isso aqui milhões de anos atrás." Ao emergirem na superfície, uma tempestade de areia engoliu o vale, mas Adele guiou Rim por uma trilha escondida entre rochas vulcânicas,
onde símbolos hexagonais haviam sido entalhados há séculos. O cristal pulsou mais forte quando passaram, fazendo a bússola girar em direção ao céu. Eles usaram essas sementes para transformar mundos, disse ela, traduzindo anotações do diário sob a luz de um relâmpago distante. Mas algo deu errado. A máquina perto de Júpiter deveria controlar o processo, não prendê-lo. Na base da montanha, encontraram os destroços de um avião soviético, sua fuselagem coberta de líquen e marcas de garras gigantescas. Dentro, mapas estelares projetados em hologramas falhos mostravam Júpiter cercado por 12 luas artificiais, cada uma marcada com um padrão hexagonal. Rim percebeu que os ovos no deserto não eram fósseis, mas cápsulas de incubação, e o cristal em seu casaco estava vivo, respondendo a cada tempestade elétrica no planeta distante. Quando os perseguidores finalmente os alcançaram, eram figuras sombrias, distorcidas pela névoa, usando máscaras de respiração e uniformes sem insígnias. Eles não são mais humanos, sussurrou Adele, puxando Rim para uma fenda na rocha. A semente os transformou em hospedeiros. Ao amanhecer, esconderam-se em uma caverna atrás de uma cachoeira seca, onde o cristal projetou uma imagem 3D de Júpiter. A grande mancha vermelha era uma porta, e dentro dela, formas reptilianas com esqueletos hexagonais orbitavam um núcleo pulsante. Eles não estão esperando, disse Rim, finalmente entendendo. Estão presos. E querem que abramos a porta. Adele arrancou uma página do diário e escreveu coordenadas com sangue em uma pedra. Se destruirmos o cristal, talvez os tranquilizemos para sempre. Mas se usarmos a máquina, poderemos libertar algo pior. O silêncio da caverna foi quebrado apenas pelo som de respirações ofegantes e o zumbido constante do cristal. Rim segurava o núcleo contra o peito, sentindo pulsar como se estivesse vivo, como se esperasse algo. Adele, com a mão trêmula, apontou para a imagem projetada no ar. Júpiter, gigantesco e misterioso, sua grande mancha vermelha brilhando como uma ferida aberta. Eles não estão esperando, repetiu ela, agora mais firme. Estão presos. E querem que abramos a porta. Rim olhou para o cristal, então para Adele. Se libertarmos algo pior, talvez seja isso que eles querem. Não sabia se era medo ou curiosidade que fazia seu coração acelerar. O diário em suas mãos parecia pesar mais do que antes, como se carregasse o peso de séculos de segredos. Ou talvez tenhamos chegado aqui por um motivo. Adele balançou a cabeça, os olhos fixos na projeção. Nós não somos os primeiros, nem os últimos. Alguém deixou isso para trás, uma mensagem, um aviso ou talvez uma escolha. Pegou o diário e folheou as páginas, parando em uma anotação escrita com tinta desbotada. O núcleo é a chave. A máquina é o guardião. Mas quem fechou a porta, fez isso com razão. De repente, o zumbido do cristal aumentou, e a imagem de Júpiter tremulou. Uma luz azulada começou a emanar do núcleo, iluminando as paredes da caverna com padrões hexagonais que pareciam se mover sozinhos. Rim e Adele recuaram, mas não conseguiram desviar o olhar. Isso não é um simples artefato, disse Adele, quase em sussurro. É uma conexão. Um canal entre mundos. Ouviram passos ao longe, vindo da direção da cachoeira. A névoa que cobria a entrada da caverna começou a se agitar, como se algo estivesse tentando entrar. Eles estão chegando, sussurrou Rim, apertando o cristal com mais força. Precisamos decidir rápido. Adele olhou para ele, seus olhos refletindo a luz do núcleo. Temos duas opções: destruir o cristal e tentar fechar a porta para sempre, ou usá-lo para abrir e ver o que está lá dentro. Não há meio termo. Rim pensou em tudo o que haviam descoberto: os ovos, os monólitos, as visões de Júpiter, as criaturas esqueléticas que pareciam estar presas. Se a máquina é o guardião, talvez ela esteja mantendo algo à distância. Talvez não seja uma prisão, mas um escudo. Adele assentiu, mas não parecia convencida. Ou talvez o contrário. Talvez a máquina tenha sido criada para impedir que algo saísse. E agora, com o núcleo ativo, ela pode não ser capaz de resistir. O ruído dos passos ficou mais próximo, e uma figura distorcida surgiu na névoa, com olhos brilhantes e mãos que pareciam feitas de metal. Eles estão aqui, disse Adele, tremendo. Já não são humanos.
Estão usando o cristal como uma ponte. Rin sentiu o pulso do núcleo acelerar, como se respondesse à presença das criaturas. Então precisamos escolher, ele disse, respirando fundo. Vamos destruí-lo, ou vamos seguir até o fim. Adele hesitou, então pegou uma pedra e escreveu rapidamente nas paredes da caverna, usando o sangue que escorria de um corte em seu braço. Se destruirmos o cristal, talvez possamos manter a barreira. Mas se usarmos a máquina, talvez possamos entender o que está acontecendo. Ou talvez nunca mais consigamos voltar. A figura na névoa aproximou-se, e o zumbido do cristal tornou-se um rugido. Rin e Adele trocaram um último olhar, e, sem dizer uma palavra, fizeram a decisão. O destino de ambos, e talvez do mundo inteiro, estava prestes a mudar.